Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um módulo aí de informática para concursos comigo, Alessandro Borges. Agora a gente vai iniciar um novo módulo, que é o módulo de Windows 10. Isso mesmo, Windows 10, né? A Microsoft falou que iria parar no Windows 10, mas na verdade ela não parou, né? Já está rolando aí comentários, anúncios do Windows 11. Mas vamos dar o Windows 10, que é o que ainda está sendo aí utilizado e cobrado nos principais editais. Vamos lá. Antes da gente falar do Windows 10, vamos fazer uma rápida introdução? Vamos lá? Fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre os sistemas operacionais, entender como que eles funcionam. Vamos lá. O conceito base do sistema operacional diz que o sistema operacional funciona como a base para a instalação de softwares e permite que esses interajam com os hardwares. Ou seja, softwares são programas e hardwares são equipamentos. Então ele permite que os programas interajam com os equipamentos, funcionando como uma camada entre os equipamentos e os programas, pois gerencia os recursos de hardwares disponibilizados para os programas. Pense comigo, quando você clica no botão imprimir, o arquivo ele não vai direto para a impressão. O arquivo primeiro passa pelo sistema operacional para depois ir para a impressora. O contrário também é verdade. Quando você digita alguma coisa, o que você digita no teclado, que é o hardware, passa primeiro pelo sistema operacional antes de chegar no Word. Então, por isso que eu fiz esse diagrama aqui, onde a gente tem os equipamentos interagindo com o sistema operacional e o sistema operacional interagindo com os programas. E o contrário também, os programas interagindo com o sistema operacional e o sistema operacional interagindo com os equipamentos. Seguindo, principais recursos dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais têm a capacidade de gerenciar programas, gerenciar equipamentos e gerenciamento de redes, e também gerenciamento de sessões de usuários. Por exemplo, no computador da sua casa, você pode ter várias contas de usuário, onde você, sua esposa, seu esposo, seus filhos utilizam o computador juntamente. Então aqui eu fiz mais um diagrama, demonstrando um pouco melhor essa interação, onde os equipamentos interagem com o sistema operacional, e o sistema operacional gerencia os programas também utilizam os equipamentos por meio do sistema operacional, e a gente tem a gestão numa camada mais acima, dos recursos por meio dos usuários, das contas de usuário, das sessões de usuário, beleza? Agora vamos especificamente falar do Windows 10, beleza? O que é o Windows 10? O Windows 10 é um sistema operacional gráfico desenvolvido pela Microsoft. Ele é propriedade da Microsoft, os direitos autorais são da Microsoft. Vocês sabiam que a grande diferença histórica entre o Windows e o Linux é que as primeiras versões de Linux, elas eram quase que totalmente por meio de comandos de texto, gestão por texto, né, comandos de texto. Enquanto que as primeiras versões de Windows, eles tinham já uma interface gráfica desde as suas primeiras versões comerciais. Legal? Então foi por isso que o Windows expandiu muito mais rápido do que o Linux, beleza? Apesar de que hoje essa diferença quase não existe. A maioria das distribuições de Linux já tem uma interface gráfica bem desenvolvida. Então ele utiliza imagens, ícones, menus e outros aparatos visuais para ajudá-lo a controlar seu computador. Ele é responsável por gerenciar todos os hardwares, softwares e oferecer a interação através de telas, ou seja, interfaces para o usuário. É isso mesmo. Software proprietário. O Windows é um software proprietário, protegido por direitos autorais. Possui seu código-fonte protegido por direitos autorais de marca registrada, que é da Microsoft, não permitindo sua comercialização ou distribuição, sem a devida autorização da Microsoft. Então você não pode nem vender se você não tiver autorização da Microsoft, beleza? É importante observar esses tópicos porque a gente vai fazer o contraponto depois com Linux, beleza? Então fica ligado aqui nesses contrapontos, nesses pontos, nesses tópicos importantes. Outro tópico muito importante, ele é um software, um sistema operacional de código-fonte fechado. O que é o código-fonte? É o núcleo do sistema operacional, é onde está a base de funcionamento do sistema operacional. Então, os arquivos de programação que compõem o programa não podem ser abertos, modificados ou estudados, independentemente da finalidade. Ou seja, você não pode alegar, por exemplo, eu vou usar o Linux para estudar, para melhorar meus conhecimentos. Não, não pode. Ele não está aberto. Ele está fechado, ao contrário do Linux, né? Que é um software de código-fonte aberto. Sistema operacional gráfico, como eu já falei, utiliza uma interface gráfica que facilita a utilização do sistema por meio de ícones, barras, menus, imagens intuitivas que facilitam a curva de aprendizagem. Apesar de que, a partir do Windows 8 ali,
essa curva foi quebrada. O Windows era mais fácil de ser entendido, de ser aprendido. A partir do Windows 8 ali, começou a aparecer muitos comandos de texto, muitas telas para se ler, muitos recursos. Então hoje, o Windows, assim, no meu ponto de vista, ele está mais complexo, porque ele tem mais recursos de configuração e personalização que exigem do usuário mais leitura, mais tempo dedicado ali ao aprendizado. Então essa curva de aprendizagem hoje, ela diminuiu um pouquinho, tá bom? Na verdade, ela aumentou um pouquinho. Então, multitarefas preemptivo. O que é multitarefas preemptivo? Vamos entender esse negócio. Multitarefas preemptivo é porque ele executa várias tarefas. Multitarefas, execução de várias tarefas. Preemptivo, porque ele executa essas várias tarefas simultaneamente. Pelo menos para o usuário tem essa impressão de que está sendo executado simultaneamente. Mas na verdade, o que o Windows faz ali internamente? Ele interrompe a execução de algumas tarefas para a execução de outras. Então ele começa a executar uma tarefa, interrompe, aí começa a executar outra, interrompe, começa a executar outra, interrompe, depois ele volta de novo naquelas anteriores e continua executando. Isso em nanosegundos, em um tempo assim muito menor do que um segundo. Então você, aparentemente, você tem ali aquela sensação de que ele está executando ao mesmo tempo. Mas na verdade ele está interrompendo, intercalando essas tarefas, fazendo com que elas sejam executadas em tempos concorrentes, tá? E aí você observa em tempos sequenciais também. Então você tem essa impressão de que ele está executando ali tudo ao mesmo tempo. Mas na verdade ele está ali interrompendo algumas atividades. Isso é a preemptividade, que é a capacidade de execução de várias tarefas ao mesmo tempo, com alteração de ordem ou paralisação de um processo, tá vendo? Em detrimento de outro com maior prioridade, né? Com a prioridade maior. Plug and play. Plug and play, gente, é a capacidade de instalação e configuração automática de drivers de dispositivos apropriados. Vocês se lembram que eu expliquei lá nas aulas de hardware que os equipamentos, para poderem interagir com o sistema operacional, eles precisam do driver. É por isso que eu consigo permitir que sistemas operacionais mais antigos funcionem com equipamentos mais novos e equipamentos mais antigos interagem com sistemas operacionais mais novos, por causa dos drivers. Já perceberam? Quando eu instalo um sistema operacional mais novo no meu computador, muitas vezes ele não funciona com alguns equipamentos mais antigos. Aí, à medida que o tempo vai passando, você vai atualizando, você vai baixando os programas, os drivers, que vão permitir que o seu sistema operacional interaja com esses equipamentos mais antigos. Então, o que é o plug and play? É plugar e usar. Plug and play é uma tecnologia que permite a instalação automática dos drivers. Tá? Então, ele já baixa, já atualiza, já instala para você. Quando você conecta uma pendrive e ela é instalada automaticamente, é porque o sistema é plug and play. Então, sempre que o equipamento trouxer o driver embutido nele, ou o próprio sistema operacional trouxer o driver daquele equipamento embutido nele, e essa instalação for automática, é porque o sistema plug and play está sendo usado, tá bom? Então, vejamos que plug and play é uma característica do sistema operacional que permite a detecção, a instalação e a configuração automática de drivers, programas de instalação, de dispositivos conectados às portas da placa-mãe. Então veja, driver é um programa de instalação de um equipamento que permite que ele se comunique com o sistema operacional. Olha bem o esqueminha aqui. Então, o sistema operacional, para poder se comunicar com os equipamentos, precisa do driver, tá bom? É o programa que vai fazer essa ponte, essa interligação, beleza? Então, por isso, sistemas operacionais mais novos trabalham com equipamentos mais antigos e equipamentos mais novos trabalham com sistemas operacionais mais antigos. E quem faz a base é o driver. Que você pode baixar da internet, pode vir no CD, já pode vir embutido no equipamento, já pode vir embutido no sistema operacional, tá bom? Os drivers. Plug and Play. Tecnologia desenvolvida pela Intel que permite a instalação e a configuração automática de drivers de dispositivos apropriados, beleza? Agora só um detalhe importante. Não confundamos driver com drive. São coisas diferentes. Driver com R é um programa de instalação de um equipamento. Programa, software. Enquanto que drive sem o R é um equipamento de leitura e escrita de memória secundária. Exemplo, drive de CD, pendrive, até o próprio HD, o disco rígido, ele é chamado de drive. Já viram alguns que chamam de drive? O meu drive C, o drive D. Então não confundamos esses dois termos. Seguindo. Quando a gente fala de sistemas operacionais Windows, é importante ressaltar também a questão das edições. Existem variações
dentro do próprio Windows. Então o Windows 10 ele tem algumas edições que são edições mais encorpadas, mais comerciais. O Windows 10 possui várias edições que atendem perfis de usuários diferentes e com necessidades diferentes, desde usuários domésticos, pequenas empresas e grandes organizações, possuindo uma grande variedade de recursos eficazes para cada necessidade. Então, por exemplo, o Windows 10 Home, edição voltada ao uso doméstico e empresas de pequeno porte, não tem tantos recursos, são recursos mais limitados. O Windows 10 Pro Professional, sistema com segurança abrangente e ferramentas de negócio, ferramentas de nível empresarial e gerenciamento flexível. Esse aqui é o mais cobrado em provas. Então, se possível, verifique qual é a sua edição, tá? Para ver qual edição que você está estudando. A edição Pro Workstation é um sistema voltado a necessidades avançadas de processamento de dados, como análise científica, produção CAD, produção de mídias, gráficos e animações. Então ele faz uma gestão melhor aí de recursos gráficos. E o Windows 10 Enterprise, que é o Windows 10 que atende às necessidades de organizações de grande e médio porte, fornecendo aos profissionais de TI um gerenciamento abrangente de dispositivos e aplicativos. Eles têm mais recursos, principalmente para gerenciamento de redes, tá? Para gerenciamento de usuários via rede, beleza? Seguindo. Principais versões. Então, o Windows 10 ele tem edições, que foi o que eu acabei de falar, e ele também tem versões. Versões. Existem versões voltadas para servidores do Windows e versões do Windows voltadas para clientes. As versões voltadas para servidores, elas focam no gerenciamento de redes de comunicação. Animações gráficas limitadas, ou seja, a ideia não é ter animações, gráficos nem nada disso, para priorizar a performance dos processos. Então a ideia não é priorizar o gráfico e recursos visuais, e sim o gerenciamento da rede, tá? Porque são versões para servidores. Alta disponibilidade, ou seja, disponibilidade para acesso, eles priorizam processos onde a memória é voltada para a disponibilidade do recurso e não para a gestão de gráficos. Os recursos disponíveis são voltados para serviços, permite várias conexões de clientes simultâneos e os serviços voltados para a infraestrutura de redes. Versões para clientes são voltadas para uso pessoal e doméstico, podendo funcionar como clientes em uma rede. Então, dentro de uma empresa também pode-se utilizar versões para clientes, tá? Enquanto você vai ter lá o servidor e vai ter os clientes. Possui vários recursos gráficos, atalhos e funções, que tornam o uso mais confortável, prioriza os aplicativos. Então veja, vou montar uma rede mais robusta, né? Vou montar uma rede usando uma infraestrutura adequada de TI para a gestão dos dados. O ideal então é que eu tenha um computador para fazer essa gestão. Esse computador vai receber uma versão do Windows Server, enquanto os demais computadores vão receber versões do Windows para clientes. Server porque vai fornecer recursos e clientes vão usar esses recursos da rede. Então, quando eu vou montar uma rede de computadores mais robusta, eu vou ter o servidor que vai usar uma versão do Windows Server e os demais usuários serão os clientes. Por isso que eu montei isso aqui, para a gente poder entender de forma correta. Então, as famílias do Windows são divididas em versões para servidores, exemplo, Windows NT, famosona, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 e 2019. Beleza? Existe o Windows Server 2019, com ferramentas específicas para a gestão de redes dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E versões para clientes, que podem ser usadas em uma organização também, mas mais para finalidade de cliente, de uso de recursos, ou para fins domésticos. Windows ME, Millennium Edition, XP, Vista, 7, Windows 8 e Windows 10. Não quis colocar a XP aqui, a 98, 98 SE, 95, 3.1, 3.11, que elas são muito antigas, tá? Então por isso que eu comecei a partir da ME aqui, tá bom? Até para fins didáticos, para ficar mais organizado aqui, tá bom? Então vocês entenderam? Normalmente em prova, agora vamos entender uma coisa, a gente está se preparando para fazer prova. Em prova o que cai é o Windows 10, tá? Atualmente, se o examinador especificar uma outra versão, aí você estuda a outra versão. Mas se ele não especificar, se ele falar só o Windows, tu vai estudar a 10 e a Pro, beleza? Seguindo. Principais características, então, aqui, já falamos, né? Servidores e clientes. E aqui agora algumas ferramentas importantíssimas aqui do Windows que a gente encontra nessa versão mais nova do Windows 10. Cortana, nome horrível, mas é esse o nome. É um assistente pessoal digital que auxilia o usuário
com sugestões proativas, lembretes e respondendo questionamentos, podendo ser acionada por comandos de voz e teclado. Então, é um assistente digital virtual, né? Você tem pelo menu de pesquisa, você pode pesquisar, você pode clicar no microfonezinho e pesquisar, perguntar alguma coisa para ela, que ela te responde. É baseado em AI, em inteligência artificial, em IA ou AI, né? Inteligência artificial, tá bom? A Cortana, que a gente vê hoje em quase todos os sistemas, né? A Siri e outros assistentes virtuais, até de bancos aí que a gente encontra. O Windows Hello, reconhecimento nativo de impressões digitais, reconhecimento facial e íris. O Windows Hello é o sistema de acesso do Windows, que você pode personalizar. Você pode criar um PIN, pode criar um token, para poder dar mais segurança ao seu acesso ao sistema. Depois a gente vai entrar aqui e falar mais detalhadamente desse recurso. Multitarefas, né? Foi o que eu já falei. Você pode ter aqui áreas de trabalho virtuais no Windows 10. Várias áreas de trabalho. Você pode ter, por exemplo, uma área de trabalho virtual para fins acadêmicos, uma área virtual para trabalho, uma área virtual para entretenimento. Você pode ter várias áreas de trabalho. Você não tem mais só uma área de trabalho, você pode ter várias, separando ali os seus recursos. Armazenamento na nuvem, né? Você tem uma comunicação direta com o servidor de nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, tá? Você já cria seus arquivos, já salva automaticamente no OneDrive. Continuum, que permite utilizar um tablet ou um celular como computador, ligando em um monitor, teclado ou mouse, é muito legal. Você pode usar o seu celular, por meio de adaptadores, lógico, você pode conectar um celular, um mouse, um teclado, e usar como se fosse um computador mesmo. Microsoft Edge, que é o novo navegador, né? Navegador de internet desenvolvido pela Microsoft, foi lançado pela primeira vez para o Windows 10 e Xbox One em 2015. Depois para Android e iOS. Tem uma versão do Edge para Android e iOS em 2017 e macOS, distribuições Linux como Ubuntu, Fedora, SUSE e suas derivações em 2020. Então tem versão do Edge aí, inclusive para o macOS, beleza? Isso é questão de prova, hein, galera? Falar, o Edge da Microsoft funciona no macOS, muitos vão marcar que tá errado. Funciona no Linux e tal, funciona, beleza? Por isso que nós estamos aqui, para explicar essas paradas todas. Então, e outros aplicativos também que você consegue acessar pelo Windows 10, né? Aplicativos nativos que ele possui, né? Mapas, fotos, e-mail, calendário, música, filmes e programas, TV, e o Windows Store. O Windows Store é a lojinha da Microsoft, né? Que você pode baixar programas. Cara, ele tem muito recurso hoje que para você poder usar, você precisa baixar ali da Windows Store para você conseguir ter acesso, para você poder conseguir acessar alguns gratuitos e outros pagos, beleza? Então é isso, gente. Vamos fechar esse bloquinho, já já a gente volta seguindo, tá bom? Com um outro bloco, beleza? Não sai daí não, já já a gente volta. Valeu, um grande abraço.